Lojas, mercados e casas saqueados. Socorristas ameaçados. Linchamentos. Tudo isso em meio a uma das maiores tragédias que já acometeram o Rio Grande do Sul. Uma crise de segurança dentro de uma calamidade. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 7 de maio de 2024, dia em que Eduardo Leite anunciou que 100 agentes da Força Nacional chegam ao Rio Grande do Sul na quarta-feira. Outros 300 foram destacados para ir ao estado ainda nessa semana. Segundo o governador do PSDB, eles vão reforçar o policiamento gaúcho. A chegada dos agentes acontece no momento em que a enchente histórica que atinge o Rio Grande do Sul já afetou mais de 1.400.000 pessoas e deixou pelo menos 95 mortos. Os temporais causaram transtornos em 401 dos 497 municípios do estado. Mais de 100 pessoas estão desaparecidas e 372 feridas. Mais de 200 mil estão fora de casa. A tragédia também inclui cidades inteiras embaixo da água, acessíveis só por helicópteros ou barcos, além de famílias e animais aguardando resgate no telhado de suas casas quase completamente tomadas pela água. E incluem também o trabalho incansável de voluntários que atuam realizando salvamentos ou em abrigos improvisados para receber quem não tem mais para onde ir. Mas com a tragédia veio também a insegurança. Então tem pessoas que, por mais que tenham recebido pedidos das autoridades para evacuarem os seus bairros, permanecem. Quando a ajuda chega, se recusam a sair. Mesmo com a água subindo, mesmo com o risco de ficar sem comida e sem água potável. Essas pessoas ainda resistem a deixar suas casas em Porto Alegre e na região metropolitana por medo de saques. Moradores com residências alagadas rejeitam o resgate e permanecem em cima de telhados para evitar que o pouco que sobrou dos seus pertences seja roubado. Outros presenciaram tentativas de invasão e agora se revezam em rondas em áreas alagadas para fazer a vigilância da vizinhança. Outros também saem de casa, mas acampam em lugares próximos, onde a água ainda não chegou, para poder monitorar os imóveis. O prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, do MDB, confirmou os saques em entrevista para jornalistas nesta terça-feira. Está corretíssimo o governador de pedir a Força Nacional. Tem total apoio, porque o que nós estamos vendo, e o Ricardo pode falar um pouco disso, ele presenciou isso no 4º distrito, nós estamos tendo áreas da cidade saqueadas. E não é só Porto Alegre. Não é só Porto Alegre. Está acontecendo em várias áreas do Rio Grande do Sul, não? Que foram tristemente atingidas. Como o prefeito cita, comércios foram saqueados em diversas partes do estado. Em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas, criminosos chegaram a tomar banho de espumante após invadir um mercado, como contou o site GZH. Em Porto Alegre, na alagada Arena do Grêmio, estádio do time de futebol, a loja que vende itens aos torcedores foi saqueada. O roubo foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais. O pessoal saqueando a loja do Grêmio. Essa é a situação. O pessoal saqueando, uns ali abrigados. A Janine Barros, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e membro do Comitê de Crise da instituição, contou para o Nexo como o medo da violência tomou conta da capital gaúcha. Eu estou há mais de uma semana sem pisar fora de casa, porque como as ruas não têm circulação, não tem luz, e as ruas estão interditadas, as ruas estão muito desertas. Então eu mesma estou evitando circular, não circulei pelas ruas com medo, né? Com medo de que acontecesse alguma coisa na rua. Então, em relação ao abrigo, as coisas que eu ouço falar de fontes assim perto de mim, é que sim, né? Tem pontos, inclusive pontos de acolhimento e atendimento das pessoas na rua que não estão seguros, as pessoas não se sentem totalmente seguras, alguns voluntários estão até desistindo de ir para os pontos de atendimento com medo de sair na rua, né? Porque realmente a situação é meio de sítio, assim.
né? Como as forças do Estado, né? Polícia, que aqui chama de brigada militar, exército e tudo mais, guarda municipal, tá todo mundo voltado para o atendimento, para os resgates, as ruas estão desertas. E há sim relatos de que nos lugares em que as casas foram evacuadas, né, os bairros foram evacuados, de que as pessoas estão entrando especialmente em mercados, né, para fazer saque. O Hernani de Freitas Gonçalves, prefeito de Eldorado do Sul, cidade que foi 100% atingida pela água, contou que na região alguns saques acontecem porque as pessoas estão sem mantimentos, sem condições mínimas de sobrevivência. Ele relatou numa entrevista para a Rádio Gaúcha que muitos moradores no município não tinham para onde ir e acabaram na estrada, embaixo de chuva, de sol, sem comida e sem água. Tem muitas pessoas dentro de áreas de empresa que o pessoal foi obrigado, foi invadindo, perdemos o controle total, até porque nessas circunstâncias o pessoal foi, o que era mercado, que era farmácia que não foi afetado, o pessoal entrou, saqueou e né, num ato de desespero aí para pegar comida e estão se alimentando, né? Então não podemos fazer nada, a gente fica totalmente impotente nessa situação. Até agora, 32 pessoas foram presas por vandalismo, invasões e danos ao patrimônio em meio às enchentes no Rio Grande do Sul. 6 foram presas em Montenegro, 6 em Novo Hamburgo, 4 em Canoas, 6 em São Leopoldo, 2 em Bento Gonçalves, 1 em Ivoti e 7 pessoas em Porto Alegre. Segundo Cláudio Feoli, que é comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, as ações dos criminosos não foram só pela subsistência. Há relatos de socorristas que atuam em cidades como Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo que estão sendo abordados por criminosos durante os resgates. No fim de semana, por exemplo, 2 homens tentaram assaltar um barco cheio de desabrigados que navegava em Canoas. Mas dentro da embarcação estavam 2 policiais que prenderam os criminosos. Na mesma região, homens que estavam roubando desalojados pelos alagamentos quase foram linchados pela população. Nos roubos às embarcações, a tática é a seguinte: os criminosos esperam os voluntários chegarem em botes, barcos ou motos aquáticas, dizem que precisam de resgate e quando os socorristas se aproximam, eles tomam as embarcações e vão embora, jogando esses voluntários na água ou deixando eles ilhados. A ativista Luísa Mel, que foi a Canoas ajudar no resgate de animais abandonados, falou nesta terça-feira sobre o medo da violência em vídeo publicado nas redes sociais. Gente, olha que absurdo, gente. A gente tem cavalo, tem cachorro, tem um barco. A gente tá com medo de sair, porque estão assaltando, gente, os barcos, gente. Não dá pra acreditar, tanta maldade, meu Deus. No outro vídeo que circula nas redes sociais, 2 homens seguram armas de fogo num barco que transita por uma região alagada e afirmam que estão armados para se proteger de ladrões, como a gente escuta agora. Eu quero ver qual é o vagabundo que vai se criar aqui na Santo Afonso, ó. Os vagabundos que estiverem se chinelando aqui vai tomar. O medo e a insegurança estavam fazendo com que muitos voluntários parassem de ajudar. As forças de segurança, então, precisaram adotar uma nova estratégia. Agentes das polícias federal e civil e da Brigada Militar passaram a acompanhar as operações de resgate. O coronel Moritz explicou essa mudança em entrevista para a Rádio Gaúcha. Nós precisamos mudar a estratégia de salvamento, porque até ontem as ações tinham sido tão somente de salvamento das pessoas. Entretanto, alguns criminosos encontraram nisso uma oportunidade e nós temos que mudar a estratégia e colocar dentro dos barcos de salvamento policiais. E agora há pouco, e tu foi testemunha, fizemos a prisão então de 2 criminosos que quase foram linchados pela população que está aqui ajudando, se solidarizando, muitos voluntários, todos no mesmo sentimento do bem. E esses criminosos então roubando 3 sacos de moeda. Então essa tem sido a estratégia da brigada. Nós estamos colocando os policiais nessas embarcações para fazer frente a esses criminosos, para continuar salvando pessoas, dando todo esse acolhimento. Os próximos dias serão dias de atenção à nossa comunidade, à nossa população. O Durma com essa volta já. Oi, aqui é a Branca Viana da Rádio Novelo. Acho que dá para dizer que todo mundo tem fé. Tem gente que tem fé em Deus, ou em deuses,
ou em energias, ou em entidades. Tem gente como eu, aliás, que tem fé na ciência, no planejamento, na força de vontade. A fé é uma espécie de bússola de cada um, no que a gente se baseia, no que a gente acredita para ser quem a gente é. Era para ser simples assim. Mas o que mais tem por aí é gente se incomodando com a bússola ou com a fé do outro. No Rádio Novelo Apresenta dessa semana, a gente traz 2 histórias sobre fato e sobre fé. E sobre como comunicar essas coisas todas. Quando terminar de ouvir o Durma Com Essa, corre lá para o Rádio Novelo Apresenta. No ar, em todos os aplicativos de áudio, toda quinta-feira, com histórias que você nem sabia que precisava ouvir. Existe um aumento nos registros de gripe aviária entre diferentes espécies de mamíferos pelo mundo. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, que tem a ciência entre seus temas de cobertura. Marcelo, quais os riscos que isso traz para o ser humano? Olha, o mundo vive um surto de gripe aviária desde 2020. No Brasil não foi bem assim, mas em vários países a doença chegou em granjas comerciais e levou à morte de milhões de aves. O problema é que agora a gente está com mais casos aparecendo em mamíferos. De 2023 até aqui, a gente teve registros da doença em raposas na França, em focas e até urso polar nos Estados Unidos, e mamíferos aquáticos como leões e lobos marinhos na costa sul da América do Sul. E talvez o caso mais impactante até agora é a detecção, agora em março, de alguns casos em vacas leiteiras nos Estados Unidos. Enfim, tudo isso está preocupando cientistas e órgãos sanitários ao redor do mundo. O Luizinho Caron, pesquisador da Embrapa, me explicou que quanto mais o vírus chega em mamíferos, maior a chance de ele sofrer alguma mudança que torne ele mais transmissível entre os mamíferos. E, nós humanos somos mamíferos também. Então, se o vírus fica mais transmissível em outras espécies de mamíferos, isso é um degrau mais perto da gente. Por isso, toda essa preocupação. Mas também não quer dizer também que a gente está necessariamente à beira de uma pandemia ou algo assim. Porque realmente a gente ainda tem muitos degraus até chegar nós, seres humanos. Mas ainda assim, a gente precisa continuar monitorando e tomando medidas de prevenção para garantir mesmo que isso não vai acontecer. Porque o risco de pandemia, por enquanto, é baixo, mas também não quer dizer que dá para desprezar. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Da violência em meio às enchentes no Rio Grande do Sul ao aumento nos registros de gripe aviária, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, colaboração de Isadora Rupp, participação de Marcelo Rubissek, edição de áudio de Pedro Pastoriz e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!